Gente, eu sou a Mila do De Livro em Livro e esse vídeo aqui é para mostrar todas as minhas leituras do mês de julho de 2018. Gente, o mês de julho eu li tanta coisa, tantos livros bons, outros não tão bons assim, e eu tenho muita vontade e quero muito compartilhar todas essas minhas experiências literárias com vocês a partir deste momento. Eu vou tentar falar os livros em ordem de leitura, mas alguns eu vou falar um seguido do outro porque são continuações, tá? Que eu li os dois, tá entendendo? Vocês vão entender. Então, um dos primeiros livros que eu consegui ler no mês de julho foi o livro O que Dizem Seus Olhos, publicados pela Essência, e escrito pela Florência Bonelli. Esse livro eu falei bastante dele no Instagram e no Twitter, por lá, e eu disse que eu estava gostando muito do livro, gostei bastante dos personagens, gostei bastante do desenvolvimento, apesar de que eu não achei assim, nossa, um romance maravilhoso, incrível. Eu já li outros romances bem melhores do que esse, só que como eu ainda estava numa fase assim, de leituras que não estava sendo desenvolvida do jeito que eu queria, que eu não estava gostando muito dos livros que eu estava lendo, que eu estava assim meio enjoadinha para livro, eu achei esse livro uma excelente opção, porque foi uma leitura bastante confortável para mim. E aqui a gente vai acompanhar a Francesca, que ela se apaixona pelo filho do dono da fazenda, o dono lá do coisa, que a mãe dela trabalha como cozinheira. Obviamente a mãe, né, do rapaz por quem ela se apaixona, não ia aprovar essa relação, porque ela é de classe inferior ao filho. E então a Francesca, ela se apaixona loucamente, e o rapaz também se apaixona loucamente por ela, mas como é uma relação muito complicada, a Francesca acaba indo embora do país, vai trabalhar em embaixadas aí por fora, e ela trabalha em Genebra, e depois é transferida para Oriente Médio, e lá é que a história vai se passar realmente. Ela vai conhecer Kamal, que ele está na linha de sucessão do trono lá, e Nossa Senhora do Céu, ele é um homem maravilhoso, lindo, gostoso e tal, e super protetor também. E a história dele se desenvolve assim, cheio de conflitos, cheio de dramas, cheio de percalços e de perigos e de confabulações políticas, e ainda tem o passado da Francesca, que volta e meia parece que quer ressurgir. E é bem complicado, mas é bem legal. É uma história que é bem simples, é bem confortável de se ler. Eu aconselho que a pessoa que vai ler esse livro, ele não vá com muita sede ao pote, porque pode se decepcionar mesmo, porque não tem um grande ápice, não tem um ápice tão grande na história, não tem como é que eu posso dizer? Não tem um momento de surpresa. Você vai naquele ritmo do começo ao fim, você já sabe, é bem clichê, você já sabe o que esperar durante toda a narrativa. Então eu gostei, mas tem algumas ressalvas. E se você quiser saber mais ainda sobre a minha opinião acerca desse livro, aqui no box de informação tem um link da resenha desse livro que eu fiz lá no blog. E eu fiz lá no blog, vocês podem conferir, além das fotinhas maravilhosas que eu postei por lá. E eu espero que vocês possam ir lá conferir mesmo e comentar e compartilhar essa ideia e a opinião sobre esse livro, certo? O segundo livro que eu li no mês de julho, na realidade eu comecei a ler ele já faz algum tempinho. Eu terminei ele agora no mês de julho, mas eu não li ele todo esse mês, que foi Poesia Reunida, da Adélia Prado, que é a coletânea de todas as poesias que a Adélia escreveu. E ela foi feita aqui nesse volume maravilhoso da Record. E, nossa gente, eu sempre tive muita curiosidade de ler a Adélia Prado, desde a época que eu fazia faculdade. E que falávamos dela mesmo assim nas aulas, porque, para quem não sabe, eu sou formada em letras. E eu sempre tive muita curiosidade em ler. Gente, tá tendo uma construção aqui no vizinho, por isso que tem esses lados, tá? Bem, eu sempre tive muita vontade de ler a Adélia Prado e eu nunca tive a oportunidade de ter um livro dela em mãos. Na realidade, tudo que eu lia dela era fragmentos e poesias vistas pela internet. E
quando eu tive a oportunidade de ter esse livro, eu já parti logo lendo e me surpreendi bastante porque eu não esperava que fosse uma poesia tão que a gente sente mesmo a escritora, a gente sente que ela está escrevendo sobre o cotidiano, sobre a fé, sobre a vivência, sobre a história dela, sobre recordações, lembranças da infância, adolescência, enfim, é muito particular mesmo, a gente sente a Adélia Prado ali, bem pertinho da gente, é muito, muito bom. Inclusive também tem resenha desse livro lá no blog, vocês podem conferir no box de informação todos os links dos livros, as resenhas que já estiverem no blog, tá aqui no box de informação, tá? O terceiro livro que eu li no mês de julho foi um livro que eu tenho na minha estante já há algum tempo e eu sempre tive vontade de ler, mas somente agora que eu peguei ele pra ler. Gente, eu me arrependo tanto de ter demorado muito tempo pra ler, porque esse é um dos meus escritores favoritos, prediletos da vida, e ele sempre me surpreende, que é o John Boyne, e o livro que eu li foi O Ladrão do Tempo, publicado pela Companhia das Letras. Esse, inclusive, foi o primeiro livro que o John Boyne escreveu na vida, foi o livro de estreia dele, e eu confesso que era isso que estava como é que eu posso dizer, me segurando para ler, porque os outros livros do autor que eu li, eles sempre traziam uma história assim mais histórica, com conteúdos históricos, com partes da história mundial, história local e tal. E quando eu vi a sinopse de O Ladrão do Tempo, ao mesmo tempo que eu fiquei bastante curiosa para ler, eu vi um pouco de ficção ali. E eu fiquei assim receosa porque eu não sabia se o John Boyne conseguiria me cativar com uma ficção assim, tão sobrenatural assim, de uma pessoa que não morre nunca, que não envelhece, enfim. Eu fiquei bastante curiosa, mas eu fiquei com medo de ler, mas eu estava apenas enganada. Porque quando eu comecei a ler O Ladrão do Tempo, eu fiquei completamente rendida a essa história. Porque aqui a gente vai acompanhar o Mathieu. Mathieu, eu não sei como se fala o nome dele, porque é um nome francês. E em francês eu não entendo nada de nada, gente. Então, tem esse personagem, ele não envelhece, ele não morre, ele tem mais de 250 anos. E nesses 250 anos a gente vai acompanhando um pouquinho, ele vai contando nas páginas desse livro algumas das histórias que ele viveu, e desde quando ele era mais novo, quando ele abandonou, ele saiu da França e migrou, e o que aconteceu, o primeiro amor dele, a história. E nesse passeio de mais de 250 anos, a gente vai também acompanhando movimentos que aconteceram, fatos históricos que aconteceram ao redor do mundo, como guerras, como quebra de bolsa de valores, como crises financeiras, enfim, e o desenvolvimento também de tecnologias, de televisão, de rádio. Então, a gente vai acompanhando esses fatos, e o que eu consegui ver muito a essência do John Boyne aqui, porque ele é realmente um pesquisador, um historiador nato. Ele não quer apenas contar uma história de ficção ou fantasia e tal, mas ele retrata muito bem fatos históricos que aconteceram ao redor do mundo. Porque o Mathieu, como ele viveu muito tempo, ele casou várias vezes, ele viajou, ele esteve em vários outros países e participou de vários confrontos, vários movimentos históricos, ele esteve lá presente e assistiu tudo. E, enfim, eu adorei a forma como foi desenvolvida e a forma como terminou o livro, que, nossa gente, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu gostei do livro. Só digo, leia John Boyne, porque você não vai se arrepender nunca, porque John Boyne é maravilhoso, gente. Tem resenha do livro lá no blog e você pode conferir mesmo, porque, nossa, lá eu tento botar as ideias, como é que eu organizar as ideias. Eu acho que eu consegui, mas muita coisa ficou de fora, porque o que a gente sente, às vezes, a gente não encontra palavras para expressar. Então eu espero que nesse momento aqui, que eu tô falando aqui, eu consiga expressar um pouquinho da euforia, do sentimento que eu vivi lendo O Ladrão do Tempo. Mas o quarto livro que eu li, eu vou dizer também o quinto livro, foi as duas últimas crônicas, já as Crônicas de Nárnia, que é A Cadeira de Prata e A Última Batalha, do Lewis
do C.S. Lewis. Essa minha edição é o volume único e eu finalmente terminei as Crônicas de Nárnia. Confesso que a sexta crônica, a Cadeira de Prata, não foi uma das minhas crônicas favoritas, mas ela tem muitos fatos, muitos elementos, muitas informações bacanas pra gente presenciar a última batalha, a última crônica, que a gente vê que o que está acontecendo na crônica 6 já era uma preparação para o que viria na última crônica, que é a última batalha. E a última batalha definitivamente parece, eu acho que eu estou quase certa disso, é a minha crônica favorita, gente, meu Deus do céu. E tem muito mais elementos bíblicos na última crônica que você fica encantada e assim, eufórica. E eu só posso dizer uma coisa, que eu gostaria de voltar a ler tudo de novo como se fosse a primeira vez. Porque essa emoção de ler as Crônicas de Nárnia a primeira vez foi incrível, foi fantástica. E com certeza eu indico esse livro. Eu gostaria inclusive de ter lido as Crônicas de Nárnia quando eu era mais nova, porque eu acho que eu teria ficado ainda mais eufórica. Ou eu não sei, talvez eu tenha lido realmente no tempo certo, em que agora eu fui capaz realmente de apreciar todos os elementos, todos os personagens, todo o enredo, todos os fatos bíblicos, históricos, enfim. Neste momento, talvez tenha sido o momento certo, mas eu acho que eu teria gostado muito mesmo de ter lido mais nova, teria me surpreendido, mas adorei. E finalmente terminei essa trajetória, essa aventura que foi ler Crônicas de Nárnia com vocês, através do diário de leitura, que aqui no canal tem todos os diários de leitura, da minha saga lendo, da minha opinião lendo as Crônicas de Nárnia. Vocês podem conferir aí, tá bom? Sei como as Crônicas de Nárnia, o livro 4 e 5, então a minha livro 6 e 7 vai ser Sailor Moon, volume 11 e volume 12. Geralmente eu amo Sailor Moon, adoro Sailor Moon, mas eu não consegui gostar do volume 11, gente, eu achei tão bizarro. De repente, aqui nesse volume apareceu um monte de Sailor Moons, um monte de universo, um monte de coisa, que eu não consegui comprar esta ideia da Naoko Takeuchi. E eu realmente achei tão desnecessário esse volume, essa confusão, ai, gente, eu não consigo nem encontrar palavras. Eu achei desnecessário mesmo. Eu achei que o volume 10 foi um volume incrível e poderia ter terminado aí, poderia ter ficado aí, porque teria sido ótimo, excelente. Mas aí ela escreveu o volume 11 e o volume 12, que também pra mim foi um fiasco. E eu acho que já tem resenha no blog, então vocês podem conferir a minha opinião. Eu particularmente não gostei desses dois volumes, últimos volumes. Eu achei que merecia uma conclusão melhor. Eu achei que esses dois volumes desmereceram a série. Então eu vou fingir, na minha cabeça assim, eu vou fingir que só teve 10 volumes, a Sailor Moon, e que ficou por ali. Mas, além desses aqui, ainda tem as duas short stories pra eu ler. E eu tô ansiosa pra ler, porque eu quero esquecer que eu li isso aqui e esquecer a minha decepção em relação a esses dois volumes. Então eu tô ansiosa pra ler os dois, as duas short stories, pra ver se melhora aqui a concepção, a minha ideia de Sailor Moon fica mais legal, entendeu? Depois desses livros eu li Flores de Fogo, da Stefani, e esse sobrenome aqui. Esse livro foi publicado pela editora Chiado, e quem me enviou foi a própria autora que me enviou o livro. Eu gostei muito do livro. Aqui a gente vai acompanhar a história do Benjamin. Ele vai tentar descobrir, através de uma trajetória, como salvar o vilarejozinho em que ele mora, que a água está fervendo, do rio. E o rio é o único meio de sustento de toda a comunidade ali do vilarejo. E através dessa trajetória, dessa aventura, em que ele vai tentar descobrir uma forma, vai tentar solucionar esse mistério da água quente lá do rio, ele vai também descobrindo fatos sobre ele mesmo, sobre a vida, fazendo reflexões filosóficas, enfim. Muito legal, muito gostosinho a história. E é bem fantasia mesmo. E quando eu li a sinopse, eu achei realmente que seria um livro voltado para um público mais jovem adulto, e eu me surpreendi porque eu achei um livro mais voltado para infanto-juvenil.
Então eu acho que esse ponto foi o que me pegou assim desprevenida. Apesar desse fato de as histórias não terem me frustrado um pouco a questão da perspectiva, que eu esperava esse livro mais adulto, mais jovem adulto, encontrei o mais infanto-juvenil. Isso não prejudicou a minha leitura, eu consegui apreciar, até porque eu gosto de livros infanto-juvenis. Enfim, foi uma leitura agradável, também tem resenha no blog, vocês podem conferir. Aqui no box de informação tem todos os links, então se você tiver mais curiosidade em saber sobre esse livro, saber onde comprar, tem aqui no box de informação, tá? Realmente um dos melhores livros que eu li esse mês de julho foi Graça e Fúria, da Tracy Banghart. Publicado pela editora Seguinte. Essa aqui é a minha edição, é a prova antecipada, mas ela já tem a edição mesmo normal aí para venda. E, gente, esse livro realmente foi empoderador, mostrou uma versão do feminismo que eu acho que é a correta mesmo, porque às vezes tem escritores, tem autoras mesmo, tem, enfim, gente que vai falar sobre o feminismo, sobre esse movimento, sobre essa corrente mesmo de luta, de classe, né? E não sabe o que falar, acaba distorcendo os fatos do que é o movimento mesmo, e acaba ficando uma coisa assim bem difícil de entender, ou então uma coisa bem... É como se você quisesse que as mulheres fossem melhor do que os homens, enfim, fica uma coisa bem desigual. Mas esse livro aqui mostra mesmo assim o feminismo voltado mesmo para a igualdade, e eu acho um livro excelente para se começar a entender esse movimento, essa corrente feminista mesmo assim, da forma correta. E a gente vai acompanhar a história da Serena e da Nomi. Elas são duas irmãs e elas são uma o oposto da outra. E é muito interessante porque no começo do livro a gente acha que a gente gosta mais de uma do que da outra, porque a gente acha que uma é mais rebelde, a outra é mais submissa, e depois, mais na metade do livro, você vê que você estava enganado e você fica questionando tudo. E aqui elas vivem num mundo fictício, apesar de ser ficção, eu ressalto que é um mundo fictício, mas que nos remete muito à nossa atualidade, à nossa história mesmo da mulher no passado, da nossa vida. E agora também na nossa contemporaneidade. E aqui elas vivem nesse mundo virídeo em que as mulheres elas são basicamente colocadas uma contra as outras em prol de uma querer ser melhor do que a outra e sem buscar essa sororidade. Então a escritora ela vai falar muito sobre esse quesito de que as mulheres unidas elas podem conquistar muito mais espaço, muito mais reconhecimento do que elas estando separadas e brigando e discutindo umas com as outras. E também a gente vai ver a questão de que o homem ele sempre quis subjugar as mulheres, sempre teve esse patriarcado, essa cultura falocêntrica de submissão, que a mulher tem que ficar em casa, que a mulher tem que ficar aos pés dos homens, que a mulher tem que obedecer o homem, e isso, meu Deus do céu, dá uma raiva. E, gente, aqui a forma como ela explica, como ela vai desenvolvendo os fatos, e que a gente vai também comparando com a própria nossa história da mulher, a nossa sociedade, né, enfim... É muito incrível a forma como foi exposto tudo isso. E eu fico emocionada até de falar, porque é um livro que eu gostaria de presentear a muita gente, que eu gostaria que todo mundo lesse, que muita gente indicasse esse livro para amiga, para mãe, para sobrinha. E eu gostaria que todos os adolescentes tivessem a oportunidade de ler esse livro, porque eu acho super válido, super correto, uma forma de você conhecer esse movimento tão necessário, tão que as pessoas acham que é besteira. O feminismo, besteira, não sei o que, as mulheres já têm direito a muita coisa. Mas não, gente, a gente vê que essa luta está apenas começando e que é interessante que seja discutido esse assunto, porque quanto mais a gente discute, significa que muitas outras soluções vão estar acontecendo. No futuro ou agora, enfim, é isso. Um livro que eu li, sim, gente, já estamos em 10 livros, foi o Conto da Aya, da Margaret Atwood, publicado pela Rocco. Gente, esse meu livro, essa minha edição, tá uma lástima, porque no meio da história tem várias páginas em branco, a edição tá cheia de defeitos, gente, olha, presta atenção. Aqui eles dizem assim, mas as jovens e férteis, eles tentam o quê, gente? Ninguém sabe. Aí quando começa de novo,
E elas têm razão. Isso. Gente, o livro tá assim, todinho, muitas páginas em branco. Então eu tive que baixar, porque eu fiquei tão empolgada com essa história que eu tive que baixar o livro em PDF para eu poder continuar lendo, gente. Sério, de verdade. Eu tive que terminar de ler em PDF porque o livro tá... A minha edição tá assim, flopada total. Fiquei muito revoltada, mas a história é realmente muito boa. Agora eu tô assim querendo muito assistir a série, porque pra ver se é tão boa assim, porque todo mundo tá falando bem, e inclusive os atores, as atrizes, sei lá, já ganharam prêmios aí por aí. E tô bastante curiosa. Ainda não tem resenha desse livro, porque eu terminei de ler agora, recente mesmo, foi um dos últimos livros que eu li. Mas em breve vai ter resenha no blog, então vou falar mais um pouquinho, porque, gente, o livro é bom total. Mas o final, gente, eu fiquei assim, de queixo caído, porque eu não consegui ainda, tipo, decidir se eu amei o final ou se eu, putz, caramba, eu não sei o que eu achei ainda do final. Foi completamente inesperado pra mim. Eu não sei, eu vou tentar organizar aqui as ideias pra poder falar um pouquinho mais com vocês a respeito, tá? O último livro, o 11º livro que eu li no mês de julho foi O Vento à Porta, da Madeleine L'Engle, que é o segundo livro da série Uma Dobra no Tempo. Gostei bastante, é um infanto juvenil bem legal, cheio de ensinamentos, cheio de coisas assim, de ensinamentos de reflexão de vida e ensinamentos também educativos, tipo agora que a gente vai ver muitas coisas sobre química, física, enfim. Eu achei muito legal, até os personagens eu achei um pouco mais toleráveis, apesar de eu ainda não gostar tanto assim da Maggie, mas eu gostei muito mesmo, e novamente fica aparecendo personagens aí, cada um mais louco do que o outro, mas foi bem divertido a leitura e, pasmem mesmo, mas eu consegui ler em um único dia porque a leitura fluiu bastante. Inclusive esse segundo volume ele tem muitos diálogos, o que torna a leitura assim bem mais dinâmica, bem mais fluida, bem mais rápida, né? Então, super gostei. E também não tem resenha no blog ainda, mas assim que tiver, vocês podem ir lá conferir, que gostei. Foram esses os livros que eu li, como vocês viram. Teve livro que eu amei, teve outros livros que eu detestei. E teve livros que eu gostei, que, gente, merecem ser lidos. E eu tô muito feliz por todos os livros que eu li, por todos esses conhecimentos que eu adquiri. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like, de curtir, de comentar, de participar do sorteio que tá rolando aqui no canal. E de me acompanhar nas outras redes sociais também, pra vocês ficarem a par de primeira mão, em primeira mão, assim, de tudo que eu tô fazendo. A minha vidinha aqui do leitora, enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!